Você já teve aquela sensação estranha de que sua mente funciona de um jeito diferente? Como se você percebesse coisas que ninguém mais nota. Imagine caminhar pela rua, e de repente, sua mente começar a montar conexões invisíveis. Padrões escondidos. Detalhes que passam despercebidos para 99,9% das pessoas. Para a maioria, isso seria apenas uma curiosidade, mas para 1 em cada 10.000 pessoas, isso é uma realidade constante. Um fenômeno mental tão raro que, por muitos anos, os cientistas pensaram que era quase um mito. Hoje, vamos entrar dentro desse tipo de mente. Uma mente que enxerga mais longe, sente mais fundo e percebe o mundo como se estivesse assistindo a uma versão secreta da realidade. Prepare-se. Depois de ouvir isso, talvez você comece a se perguntar de qual lado da estatística você realmente está. Para a maioria das pessoas, o mundo é simples. Acontecimentos, frases soltas, restos comuns, tudo seguindo um fluxo previsível. Mas para quem possui esse fenômeno raro, cada detalhe parece carregado de significado. Imagine conversar com alguém e perceber microexpressões que duram menos de um segundo. Mudanças sutis no tom de voz, padrões repetidos no comportamento diário, como se você estivesse lendo um livro aberto, enquanto todos os outros enxergam apenas a capa. Esse tipo de mente não apenas observa, ela decodifica. Ela analisa o ambiente como um radar silencioso, captando sinais que passam despercebidos, até pelos mais atentos. Às vezes, essa capacidade parece um superpoder. Outras vezes pode ser um peso, porque perceber tanto também significa sentir mais. E é aqui que começa o verdadeiro mistério. Essas pessoas não sabem, no início, que possuem algo raro. Para elas, essa leitura invisível da realidade é natural. Só descobrem que são diferentes quando percebem que ninguém ao redor percebe o que elas percebem. E é nesse exato momento que a jornada começa e a história muda completamente. A revelação costuma chegar de forma inesperada, quase sempre em um momento comum. Uma conversa casual, uma reunião no trabalho, uma troca rápida no supermercado. De repente, essa pessoa percebe que enxergou algo que ninguém mais viu. Um detalhe tão específico, tão profundo, que desconcerta. Talvez tenha identificado uma mentira só pelo microengolir seco de alguém. Talvez tenha previsto um conflito apenas pela rigidez súbita nos ombros de outra pessoa. Ou até tenha sentido que uma pessoa estava emocionalmente destruída, sem que ela dissesse uma única palavra. É nesse instante que a ficha cai. Por que só eu percebi isso? Essa pergunta simples mas perturbadora se transforma numa avalanche interna. A pessoa começa a revisar mentalmente anos e anos de situações, nas quais notou coisas antes de todos, mas que achou serem coincidências. E quanto mais lembra, mais percebe que não foram acasos. Foram padrões, sempre ali, silenciosos, esperando para ser notados. Essa autoconsciência gera um choque, um misto de fascínio e medo. Fascínio, porque é como descobrir um talento secreto. Medo, porque perceber demais também significa carregar uma responsabilidade emocional enorme, algo que ninguém escolheu, mas que poucos no mundo têm. Com o tempo, essa habilidade rara deixa de ser apenas uma percepção estranha e começa a se tornar um filtro permanente da realidade. A pessoa passa a enxergar contradições nas palavras que ninguém notou, tensões invisíveis em ambientes aparentemente tranquilos, intenções escondidas atrás de sorrisos educados. É como viver com um radar emocional sempre ligado, um radar que não pode ser desligado, nem quando se quer. Essa mente capta nuances tão sutis que para os outros soariam como exagero. Um olhar que dura meio segundo a mais revela insegurança. Uma pausa mínima na fala denuncia arrependimento. Um gesto automático com a mão expõe ansiedade acumulada há anos. Para muitos, tudo parece normal. Para essa pessoa, é quase como assistir à verdade pura, surgindo por entre as rachaduras das máscaras sociais. Mas há um preço. Quanto mais se percebe, mais difícil se torna viver de forma despreocupada. Porque entender profundamente os outros também significa sentir profundamente o peso de suas dores, suas frustrações, seus medos. É como carregar um sexto sentido emocional que se ativa mesmo quando você só queria paz. E é exatamente aqui que começa o verdadeiro dilema dessas mentes raras. Quanto mais você entende o mundo, mais complexo ele se torna. E mais difícil é ignorar aquilo que preferiria não ver. Com o tempo, essa percepção extraordinária começa a cobrar seu preço emocional. Porque não é apenas ver o que está acontecendo, é sentir o que os outros não conseguem sentir. Pessoas com esse fenômeno mental carregam um tipo de radar que detecta tensões, mentiras, frustrações e desejos reprimidos antes que qualquer palavra seja dita. E acredite, isso pode ser exaustivo, enquanto a maioria das pessoas vive tranquila, em meio a conversas superficiais. Essa mente rara percebe detalhes que revelam histórias inteiras. A mudança na respiração, o sorriso apagado, o olhar que foge por um segundo. É como ouvir um segundo diálogo acontecendo por baixo do diálogo normal.
E é aqui que surge o conflito interno: ajudar os outros, ou se proteger, porque quanto mais claro o mundo fica, menos confortável ele se torna. É um dom que ilumina. Mas essa luz também expõe sombras que a maioria preferiria não ver. Com o passar dos anos, muitos desses indivíduos desenvolvem um mecanismo silencioso de autopreservação. Não porque querem se afastar do mundo, mas porque perceber demais cria um desgaste que a maioria não imagina. Imagine entrar em um ambiente comum, uma sala, uma reunião, um jantar, e sentir imediatamente o clima emocional de cada pessoa, como se fosse uma onda atingindo o seu corpo. Cada vibra, ou cada microexpressão, cada intenção mal escondida, chega até você sem pedir permissão. E, enquanto os outros seguem suas rotinas, você luta para processar esse fluxo contínuo de informações invisíveis. É como se sua mente nunca desligasse. Alguns chamam isso de hipersensibilidade cognitiva. Outros, de intuição avançada. Mas para quem vive isso tem outro nome: cansaço profundo. Um cansaço que não vem do corpo, mas do excesso de consciência. E, em meio a tudo isso, surge uma pergunta inevitável: como encontrar paz quando o mundo inteiro está sempre falando, mesmo quando ninguém diz nada? Com o tempo, muitos desses raríssimos indivíduos descobrem que não adianta tentar apagar essa percepção. Ela sempre volta, sempre fala, sempre revela. E quando finalmente param de lutar contra isso, algo poderoso acontece. O dom deixa de ser um peso e começa a se transformar em direção. Eles começam a entender padrões emocionais antes mesmo de surgirem. Sentem mudanças no comportamento das pessoas que nem elas mesmas perceberam. Identificam dores escondidas, intenções silenciosas, conflitos prestes a explodir. E sem querer, se tornam aquele tipo raro de pessoa que entende o que ninguém nunca explicou. É aqui que nasce o propósito. Em vez de fugir do mundo, eles aprendem a navegar nele com lucidez. Em vez de absorver tudo, desenvolvem fronteiras. E em vez de se sentir sobrecarregados, percebem que tem algo valioso demais para ignorar: a capacidade de compreender o humano em sua forma mais crua e verdadeira. E no momento em que enxergam isso, algo muda para sempre. Porque finalmente percebem que essa habilidade não veio para machucar, veio para guiar. Depois de tudo isso surge a pergunta que você talvez não esperava: e se esse fenômeno raro existir dentro de você, mesmo que de forma adormecida? Talvez você já tenha sentido aquela intuição que chega antes da lógica, ou aquele desconforto inexplicável quando entra em um ambiente pesado. Talvez você perceba padrões, emoções, microgestos, e nunca tenha dado nome a isso. A verdade é que essa habilidade não aparece de forma óbvia. Ela começa silenciosa, quase tímida, como se testasse você antes de se revelar. E, quando você finalmente nota, percebe que sempre esteve lá. A mente rara não é apenas um dom biológico. É uma combinação de sensibilidade, consciência e coragem para enxergar o que os outros evitam. E se ao longo desse vídeo você se sentiu compreendido demais, talvez você não seja parte dos 9.999. Talvez você seja justamente o 1 dessa estatística. E se for, tudo que você faz a partir de agora importa mais do que imagina.